Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Real Madrid, Borussia Dortmund. O Rodrigo vai pro banco na final da Copa do Rei. E o Borussia Dortmund, que tem um sonho pela Champions League, a rodada foi muito boa pro Borussia. Tá de olho no Robin Koch. Vamos falar de Borussia Dortmund, Real Madrid. Deixa o like, rapaziada. O like é muito importante, rapaziada. Deixa o like. Gosta do canal, gosta do vídeo, deixa o like, belezinha? Deixou o like? Deixa o like, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos lá, rapaziada. Saiu aqui pelo AIS que o Ancelotti pode bancar o Rodrigo e usar o 4-4-2 que deu certo contra o Bilbao, né? É o 4-3-1-2, colocar mais um no meio campo. Enfim, rapaziada, não dá pra levar isso aqui 100% a sério. Vou até dar um exemplo pra vocês. Antes do jogo de volta da Champions, saíram 300 rumores de escalação. Dani Ceballos titular, Valverde na lateral direita. No final não foi o Dani Ceballos de titular e quem foi pra lateral direita foi o Lucas Vázquez. Pra você ver. Vai soltando pra tentar confundir o Barcelona. Mas, se eu fosse o Ancelotti, eu faria isso aqui. Colocaria mais um no meio campo contra o Barcelona. Realmente fazia ali um cinturão contra a pressão do Barcelona. Contra a pressão, para justamente colocar mais uma cabeça no meio campo e potencializar o Vini Júnior com o Mbappé, os dois mais enfiados. Colocaria ali 3 meio-campistas mesmo, 3 volantes, para justamente escapar da pressão do Barcelona e ter um meio-campo mais encorpado, um time que se defende, que sofre poucos riscos e mais controlador. É uma opção. É uma opção. O Ancelotti, gente, nesse jogo aí na Copa do Rei, os olhos vão estar nele. Porque, novamente, eu falo, o encaixe é muito ruim. É só você ver os outros 2 jogos, no Bernabéu e na final da Supercopa da Espanha. O encaixe é muito ruim pro Real Madrid. A pressão que o Barcelona dá, o Barcelona te tira muito espaço, te força a jogar na bola longa, e o Mbappé ficou lá 12 vezes impedido. Então, ele precisa de mais gente no meio campo. Tanto que eu falei, depois da Supercopa da Espanha, eu fiquei muito chateado com o Bellingham. Porque o Real Madrid deixou o Pedri solto pra jogar. E quando você deixa o Pedri solto pra jogar, irmão, ele vai cantar o jogo. Então, se o Real Madrid quer contra-atacar isso, eu acho que fazer isso aqui é o certo. Nem que seja bancar o Mbappé. Bota Rodrigo e Vini Júnior. Eu tô falando, tira um jogador de ataque e coloca mais um no meio campo. Faz um 4-3-1-2. Volta esse mesmo esquema que deu certo ano passado e que deu certo contra o Bilbao. Principalmente contra esse Barcelona. Contra esse Barcelona do Flick. Que marca pressão, que ocupa o meio campo, que é muito intenso. Belezinha? Eu acho que é o ideal. Eu acho que é o ideal pro Real Madrid fazer. É exatamente isso aqui. Independente se seja o Rodrigo ou alguém do ataque, banca. Coloca mais um no meio campo para justamente escapar da pressão do Barcelona e ter mais saída de jogo. E eu acho que eu colocaria o Modric para justamente no passe longo do Modric tentar tirar proveito da linha alta do Barcelona. Esse é o plano de jogo. Se vai dar certo, mas é uma tentativa. Não é garantir que vai dar certo, mas é uma tentativa. Ocupa o meio campo para não sofrer com a pressão e não errar tanto, se proteger um pouco mais. Coloca o Modric nessa linha de 4, que viram 4-4-2, para justamente o Modric, ó, tentar explorar a linha alta do Barcelona. Esse tem que ser o plano. E o Ancelotti sabe que, novamente, nesse jogo da Copa do Rei, ele vai ter que trazer algo novo. Porque se novamente for outra chicotada do Barcelona, aí vai ficar bem feio pra ele. Aí é morte ao trabalho dele, né? Mas pelo menos, perdi ali no 1-0, no 2-1. Aí é aquela coisa, né? Final, jogo único, entendeu? Vai que faz 1-0, aí empata, leva um 2-1. Isso é do futebol. Mas as táticas vai ter um holofote bem grande nisso. Justamente pelo que foi os 2 últimos jogos, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Vamos falar do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que a rodada foi muito boa para o Borussia. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiz um vídeo aqui, acho que foi sábado, sobre o Guirassy.
Aí o cara comentou assim, mano, tem cada burro. Mano, impressionante, tem muito burro no mundo, velho. Tem mais burro no mundo do que barata. Eu fiz o vídeo do Guirassy, aí o cara fala assim, ó. Ah, o Guirassy sei o que lá, mas a culpa da eliminação foi dele. Jogou mal contra o Barcelona, no primeiro jogo. Aí eu fiquei pensando, o Niko Kovac, ele errou tudo taticamente nesse jogo. Aliás, vou matar esse argumento agora. Cadê o 4-2-3-1 dele? Ele testou aqui, no 4-0. Cadê? Porque depois do 4-0 ele voltou pra linha de 3, pra linha de 5. Por quê? Ó, 3 zagueiros. Aí ele veio com 3 zagueiros mesmo contra o Barcelona. Contra o Gladbach em casa, 3 zagueiros. Por que ele mudou? Porque ele errou aqui. O time vinha dando certo contra o Mais, contra o Freiburg, com 3 zagueiros. O meio-campo mais encorpado, com a defesa um pouco mais estável, um time um pouco mais equilibrado. Aí ele vai lá contra o Barcelona e muda. Não é engraçado, não? Aí a culpa aqui ficou com o Guirassy. O Niko Kovac errou taticamente aqui nesse jogo. Por isso que ele levou uma chicotada lá. 4-0. Ele errou taticamente. Tanto que depois contra a Bayern, Barcelona, Gladbach, ele voltou com 3-4-3. Ele voltou. Mas enfim, rapaziada, o Borussia Dortmund tem um sonho. 4 pontos para o G4, que é o Leipzig. Aí tem agora o Hoffenheim fora de casa, Wolfsburg em casa, e o Wolfsburg está numa crise danada. Vai demitir o Ralf Hasenhüttl, deve demitir o treinador. Aí depois tem um jogo que pode ser muito decisivo contra o Leverkusen e o Kiel em casa. Aí, né, rapaziada, não vai fazer que nem o Leipzig, né? Perder ponto contra o Kiel. Agora, esse jogo aqui, muito provavelmente, vai pegar um Leverkusen sem brigando por nada. Com o Bayern já campeão. Muito provavelmente. Aliás, é até bom. Tipo assim. Por exemplo. Porque o Bayern pode ser campeão nessa rodada. Porque depois do mais é o Leipzig. E o Bayern talvez pegar o Leipzig já campeão não seria bom pro Borussia Dortmund. Mas o Borussia Dortmund, cara, eu acho que tem pelo menos aqui 6 pontos. Kiel e Wolfsburg em casa. Pelo menos 6 pontos tem. O Hoffenheim é um time muito ganhável, é o 15º. É um time que tem um sistema defensivo fraco. Aqui, o sistema defensivo do Hoffenheim é fraco. Entendeu? Então não tem motivo o Borussia Dortmund não ganhar esse jogo. Se jogar o que tá jogando, ganha. Se jogar o que tá ganhando, o Borussia Dortmund tem 9 pontos. Pronto. Se jogar o que tá jogando, o Borussia Dortmund tem 9 pontos. Tranquilo? Vamos lá, rapaziada. Borussia Dortmund. Aí saiu o rumor que o Borussia Dortmund tá muito interessado no Robin Koch. Ele tem uma multa de 18 a 20 milhões de euros nesse verão. Já teve contato com o Borussia Dortmund e com outras conversas planejadas, né? O futuro dele no Frankfurt continua completamente aberto. Um fator que pode ir contra o Dortmund, potencialmente não ter futebol de Champions League próxima temporada. Koch está sob contrato até 2027. Aí, rapaziada, já saiu por outro repórter italiano e é fake. Ó, o rumor BVB e Koch atualmente não é quente. Você nunca sabe o que vai acontecer, mas isso não é nem realmente um problema. Nesta fase, muitas vezes há interferência. Nenhuma experiência nova para foco total no jogo contra o Leipzig, né? Foco total no jogo contra o Leipzig, meus amigos. Assim, tá tendo uma guerra aí de repórteres alemães, né? Enfim, rapaziada. O Borussia Dortmund deve ir atrás de zagueiro. Deve ir atrás de zagueiro na próxima janela. Em relação ao Borussia Dortmund, eu tô com várias coisas para falar do Borussia, mas eu preciso saber, vai jogar Champions League? Não vai jogar Champions League? Tem muita coisa pra gente saber em relação ao Borussia Dortmund. Muita coisa. Então, eu tô evitando fazer um vídeo mais profundo do Borussia porque você não sabe o que vai acontecer. Literalmente, você não sabe. Mas, por exemplo, o Sully, eu acho que eles vão querer vender. O Schlotterbeck tá machucado. E só. O BC Baini não é zagueiro. Só tem o Anton. Schlotterbeck machucado. O Sully. Vai usar o Kant de zagueiro?
Então o Borussia Dortmund deve contratar um zagueiro. O que eu faria? Se pegar futebol de Champions League, traria o Malik Thiaw. Se pegar futebol de Champions League. Até o Bayer Leverkusen quer contratar ele para substituir o Jonathan Tah. O Jonathan Tah. O Jonathan Tah também seria o nome, mas eu acho que eles vão querer juventude, né? Apesar que o Koch também não é jovem, né? Mas eu não acho que o Jonathan Tah iria pro Borussia Dortmund. Eu acho que ele não iria. Não iria. Outros nomes. Eva Ndická. Eu acho que é um nome interessante. Não é tão caro. Canhoto. Pode jogar junto do Schlotterbeck e na vaga do Schlotterbeck. O Eva Ndická. E outro nome que tá fazendo uma ótima Bundesliga. Krislem Matsima. Krislem Matsima. 1,92 m. Francês. A temporada dele pelo Augsburg é muito boa. Muito do Borussia Dortmund talvez querer o Koch. É a bola aérea dele que é muito boa e a liderança. Mas o Matsima também já é mais jovem, né? Pouca experiência. Mas tá fazendo um ótimo ano pelo Augsburg. Um ótimo ano. Se eu fosse o Borussia Dortmund, eu tentaria ele ou o Ndická. E com o futebol de Champions League, traria o Malik Thiaw. Tamo junto.